Pare de ser movido por estímulos momentâneos e passe a ser movido por fundamentos eternos. Fundamentos esses que sustentam a nossa vida de uma maneira que a gente passa a viver estimulado pelas motivações certas. Numa geração atual na qual a gente é tão golpeado, tão fomentado nos estímulos sensoriais, na dopamina barata, na rapidez do tempo, onde a gente não tem mais tempo para nada. Eu não sei se você percebe de forma intencional. Eu estou aqui nesse canal, tanto no YouTube como no Instagram, tendo o tempo necessário para construir um caminho, uma linha de raciocínio inspirado pela palavra, pelo Espírito, para provocar na gente uma reflexão de como a gente foi, de alguma forma, construído nesses últimos tempos. A velocidade. A gente não tem mais paciência de ouvir um áudio em 1.0, tem que ser no 2.0. A gente não tem mais paciência de esperar nada, nem ninguém, porque nós estamos numa fase, numa geração do imediatismo, do egocentrismo, dos estímulos externos, sempre movendo o nosso Instagram para cima, rolando feed, sendo estimulado por tanta informação, por tantas notícias, que isso vai afetando o nosso sistema nervoso, vai afetando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas reações e a nossa percepção de vida, de mundo, de pessoas, as relações interpessoais, o tempo para a gente estudar, se dedicar, de descansar, das relações com Deus, com a igreja, uns com os outros, fica comprometida, porque a gente não tem mais tempo para nada. Tá errado. A gente precisa mudar esse modus operandi, a gente precisa mudar esse padrão de pensar, de viver, de sentir. A gente precisa voltar a ser sensível nas coisas espirituais, aprendendo a discernir a mão direita da esquerda, aprendendo a discernir o tempo e o modo, aprendendo a usar as nossas faculdades espirituais, racionais, sendo bem exercitadas para que a gente discirna o bem do mal, como a Bíblia diz em Hebreus 5,14, o certo do errado. Porque sem essa consciência desperta, a gente está vivendo junto com a boiada, a gente está vivendo fazendo o que todo mundo faz, e nem o que todo mundo está fazendo está correto. Para onde a gente está indo, pelo amor de Deus? Precisamos voltar à pureza da vida, de aprender a aproveitar o hoje, o agora, o nosso tempo de dedicação ao Senhor, o nosso tempo de cuidado pessoal, o nosso tempo de cuidado com outras pessoas, tempo de mesa, tempo de se divertir, tempo de descanso, mas um descanso ativo que nos inspira a ter esperança na vida, a viver animados com a vida que está por vir, mas vivendo hoje bem. Tudo isso provocado pela poderosa palavra de Deus. Eu não quero viver nesse modo ansioso, irritado, agitado, sem paciência, sem aceitar as etapas da minha vida, as fases ministeriais, as fases pessoais, sem entender que para tudo há um tempo e um modo, sem aprender a ser colocado no lugar de maturação, preparação, capacitação. A gente quer o resultado da vida, a gente quer os benefícios de uma vida bem-sucedida, mas quem está disposto a passar pelos processos que nos constroem? Tudo que eu sou por causa da poderosa graça de Deus sobre a minha vida, pela poderosa palavra na qual eu fui exposto e que me gerou fé. E com essa fé, a minha cosmovisão foi alterada, a minha maneira de viver foi afetada e os resultados são diferentes, porque eu tenho um firme fundamento. Eu não sou mais movido por estímulos sensoriais. Qual é a novidade do momento? Qual é a vibe? Qual é o trend topics do momento? Não, peraí. O que Deus quer? O que nunca muda? O que é fundamento? O que é base? Porque o que me sustenta não é o estímulo do momento.
O que me sustenta é a base. Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2, versículo 6, olha, assim como vocês receberam ao Senhor Jesus Cristo, assim também nele andai. Sabe por quê? Uma coisa é receber Jesus, outra coisa é andar nele. E para andar tem que ser discipulado, treinado, formado, capacitado, corrigido. E quem está com disposição de ser formado? Paulo lá em Gálatas capítulo 4, versículo 19, quando em sua carta aos Gálatas, uma das cartas mais profundas, densas, corretivas, mas ao mesmo tempo mais amorosas, porque a vontade de Paulo não era perder aquele povo amado do Senhor, mas restaurá-los, porque eles haviam decaído da lei, da graça, para uma coisa parecida com espiritualidade, travestido de espiritualidade, mas cheio de legalismo, religiosidade e pseudo-espiritualidade. Filhinhos, por quem de novo sofre dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Cristo ainda não foi formado em você da maneira como deve. Sabe por quê? Porque você ainda não foi expresso na sua melhor versão. Leva tempo de maturidade, de crescimento. Leva tempo para a gente entender o nosso valor, a nossa importância, o nosso lugar no corpo, a nossa identidade em Cristo. Leva tempo para a gente assumir a forma do propósito. Mas à medida que a gente se permite ser ensinado e estimulado pela verdade poderosa da palavra, que promove ousadia, fé, motivação, a gente vai sendo construído. E eu amo dizer isso baseado na passagem de Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu estou em obras. Essa obra ainda não acabou, mas eu estou sendo construído nele, fundamentado nele mesmo. Filhinhos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Que você se permita ser formado nele. E para ser formado nele, você precisa de treinamento, você precisa de pessoas que vão te amar o suficiente para te tratar, te corrigir, te perceber, na qual você vai prestar contas, você vai ser ajudado, estimulado, para que da mesma forma como você foi construído e está sendo, você passe a ajudar a outros, pessoas que se tornam idôneas porque você já foi, e dessa forma o reino cresce e a gente cresce com ele. Como Paulo ensina com tanta graça em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, quando Paulo estimula Timóteo, que da mesma forma como ele foi instruído, capacitado, que ele possa capacitar também a outros. E essa é a beleza da vida, onde a gente para de viver só por resultados baratos e passa a viver por valores, princípios fundamentados em um lugar, Cristo. Que você tenha mais prazer daqui para frente a respeitar os processos. Que você tenha mais alegria de ter tempo de qualidade com Deus, com as pessoas, consigo. Que você entenda que você está numa carreira, e nessa carreira o que importa não é chegar mais rápido, é finalizar bem. Porque um dia você vai se alegrar na plenitude em saber que você foi construído em uma base sólida, Ele mesmo. Mais uma vez, Colossenses 2:6, assim como vocês receberam ao Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como vocês foram instruídos, crescendo em ações de graças. Essa é a realidade na qual você foi chamado para viver. Esse é o lugar que você precisa desejar. Senão, mais uma vez, você sempre vai estar reiniciando a sua vida, sempre começando um curso novo, sempre estando numa igreja nova, sempre querendo conhecer pessoas novas, mas perdendo o processo de você se tornar tudo que deveria. Por quê? Porque aquilo que você está afirmando ser o novo de Deus, muitas vezes, é só um comportamento de alguém que não consegue permanecer firme, porque não está em fundamento nenhum. Se essa mensagem fez sentido para você, se esse conteúdo te enriqueceu,
Que tal compartilhar, comentar, se inscrever no canal? Seja abençoado na prática da palavra. Beijão.